Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria compartilhar com vocês. Na manhã de hoje eu estava lendo um texto que eu resolvi compartilhar esse texto, a mensagem desse texto. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu fiquei pensando nesse texto e eu não pude deixar de compartilhar algumas coisas. Primeiro, que o apóstolo Paulo fala sobre a firmeza, a constância, o tempo e a medida. Ou seja, a firmeza, né, a condição, ele diz que é para a gente ser firme. Segundo, ele fala sobre a atuação constante. Terceiro, sobre o tempo. Qual o tempo que eu devo ser firme e constante? O tempo é sempre. E por fim ele fala sobre a medida. Qual a medida? É a abundante. Isso significa que em meio aos ataques que os cristãos de Coríntios estavam sofrendo do paganismo, eles deveriam ser constantes. E nós também, da mesma forma. Eu quero fechar esta leitura, essa meditação com vocês, pensando num trecho de um livro que eu estava lendo também, fazendo parte desta meditação. Ele diz assim: sede firmes, inabaláveis. Paulo louva os crentes por sua firmeza e exorta-os a continuar a dedicar-se ao Senhor. Entre os ataques de ensinos divergentes numa cultura pagã, ele os exorta a ficarem firmes no Senhor e a não oscilarem. Paulo diz aos coríntios que sejam inabaláveis. Essa última palavra é um composto que significa uma incapacidade de se mover de seu ancoradouro espiritual. Nosso ancoradouro é Cristo. Paulo não está falando em reter status quo na igreja. Ele quer que as pessoas cresçam em seu amor para com o Senhor e comuniquem isso mediante suas ações, sempre abundantes na obra do Senhor. Depois de dizer aos leitores que não se movam em nenhuma direção, Paulo anima-os a destacarem-se no trabalho do Senhor para comunicar constância, ênfase. Ele acrescenta a palavra sempre, que no original ele coloca em último lugar na cláusula para ênfase. Qual é o trabalho do Senhor? O trabalho compreende pregar e ensinar o Evangelho de Cristo, aplicar o conteúdo das Escrituras à própria vida, edificarem-se mutualmente, amar o próximo como a si mesmo. Consiste em um desejo sincero de guardar os mandamentos de Deus e fazer isso em gratidão pela salvação providenciada por meio de seu Filho. Assim como o amor dele se estende a nós, sem medida, assim nossas ações abnegadas são praticadas para ele sem medida. Queridos irmãos, sejamos firmes na presença do Senhor. Certamente, como diz o texto bíblico, nenhum trabalho no Senhor é vão. Deus abençoe.